Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje estamos aqui para mais um episódio do melhor videocast desse estado, o nosso Pará Pode Mais. Então, já começo aqui te pedindo aquele pedido bem basicão de todo início de programa. Te inscreve no canal, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre a informação quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, Instagram e também no Twitter. E para te manter bem informado, tu já sabe, é o nosso portal jornalpará.com.br. E te lembrando que esse conteúdo também está em todas as plataformas de podcast. Escolhe lá a tua, segue a gente por lá também, faz teus comentários e a tua sugestão. Hoje o nosso programa, como sempre, está trazendo uma das cidades mais importantes da região nordeste do Pará. Então eu vou apresentar um pouquinho da cidade para vocês e depois apresentar o nosso ilustre convidado de hoje. A gente vai falar hoje de Igarapé-Miri. Já conhece Igarapé-Miri? Olha só, cidade maravilhosa, sem sombra de dúvida, localizada no nordeste do Pará, fica só 76 quilômetros aqui da capital, então é bem pertinho. Tem uma população atual estimada em 64 mil pessoas e o seu nome, Igarapé-Miri, traduzido da língua do tupi, significa caminho de canoa pequena. O nome faz referência exatamente ao rio Igarapé-Miri, que banha a cidade. Ela tem 3 apelidos, gente, lindos, e eu acho isso o máximo. Princesinha do Baixo Tocantins, ela também é conhecida como a capital mundial do açaí. Hoje a gente vai falar muita coisa de açaí, que tem coisa legal para a gente falar aqui. E caminho de canoa pequena, que é exatamente a tradução literal do seu nome, né? Igarapé-Miri trouxe grandes artistas, a nível nacional até, né, que enfim, nos honram muito enquanto paraense, né? O Pinduca, Aldo Sena, o rei da guitarrada, o Aldo Sena também, que fez parte dos populares de Igarapé-Miri, então um grupo aí artístico que fez fama. O pai da Gabi é de lá também. A Gabi? O pai dela. O pai. Ela nasceu aqui, mas... Não, a mãe que é de lá. Olha aí, Gabi Amarantos também tem sangue de Igarapé-Miri, então... Ela estava passeando lá esses dias lá. Olha aí. Verdade, tem muita coisa boa lá, né? Então, gente, não tem como não conhecer Igarapé-Miri, né? E aí a gente vai trazer ele, então, que já se adiantou aqui com a gente, o prefeito de Igarapé-Miri, Roberto Pina Oliveira, mas aqui ele deu para a gente a liberdade, vamos chamá-lo de Pina, né? Então, é o prefeito, vou falar rapidinho dele. Então, o Pina já é uma figura política muito importante para a história da cidade de Igarapé-Miri, para o nosso estado como um todo. Nascido na zona rural de Igarapé-Miri, militante político desde muito cedo e é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1986. Ele também se tornou presidente de honra do diretório do partido. Foi prefeito, esse já vai ser o 3º mandato. O primeiro mandato dele foi de 2009 a 2012. O segundo, através de uma eleição suplementar, então pegou ali o período de 2015. E em 2020 saiu vencedor do pleito para de 21 até 2024. Tudo bem, Pina? Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada mesmo. Sei que a agenda deve estar concorridíssima. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, que bom. E agradecer o convite, né, para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo em nome do nosso município, da nossa querida capital mundial do açaí. Estamos aqui abertos para dialogar. Vamos ter muita coisa para falar, mas aí a gente já fez aqui um combinado. Eu fiz um roteiro, gente, mas eu acabei desfazendo o roteiro porque ele tem uma história muito legal para contar para a gente. Afinal de contas, Pina, por que você se tornou prefeito? Conta para a gente essa história. Eu sou filho do interior, filho de operário. Eu sou operário. Eu sou carpinteiro naval, sei fazer barco. Essa é a minha profissão que criei meus filhos. Sou do Rio Santo Antônio, lugar que era o maior complexo de indústrias de cana-de-açúcar do município de Igarapé-Miri. Mas, na década de 70, começou a falir os engenhos. E eu, um jovem da Igreja Católica, e preocupado com isso do rural, e agora qual é a saída, chegou às grandes fábricas de palmitos e acabou com nossos açaizais nativos. E aí a fome chegou e a miséria chegou. Nossa. E eu, menino da igreja, naquela época a Igreja Católica fez um celã em Poebra, tomou opção pelos pobres e pelos jovens. Eu era um jovem pobre, mas, nem tanto, com muita fé na igreja.
E a gente começou já a aprofundar a partir disso, né, dessas opções que a igreja tomou. A gente começou a discutir das comunidades, porque as comunidades passavam fome, as SEBs passavam fome. As SEBs são as comunidades eclesiásticas de base base da Igreja Católica. Então, existia fome. E um êxodo rural, mas os que ficavam lá tinham que buscar alternativa. E nós saímos para buscar alternativa. E, pela ajuda do bispo, que era da Prelazia de Cametá, ele, conversando com um padre disse, olha, Igarapé-Miri está na miséria, mas, nem tanto, tem uma coisa lá que está em estudo. E se eu tive a oportunidade em Minas de participar do debate, que estão estudando o açaí daqui da região do Pará, da Amazônia, mas principalmente do Pará. E dizia que seria um fruto de promissor. E nós, como éramos membros da igreja, a gente acreditava na palavra do bispo e do padre. E foi aí que Deus abençoou. Que por a gente ter acreditado, nós saímos na frente. Que realmente o padre tinha razão, a pesquisa tinha estudo que apontava que tinha futuro. Daí nós fomos o município pioneiro em trabalhar o manejo das açaizais. A tal ponto que naquela época nós tínhamos produção de açaí na safra. Na entre safra não tinha. E nós passávamos fome porque a gente toma açaí 3 vezes por dia. O açaí faz parte da nossa alimentação. Então, por isso, nós começamos a trabalhar e fazer o manejo. Aí o manejo, ele estende um pouco na entre safra. Os açaizais novos, ele dá um pouco na entre safra. Então, a gente continua tendo açaí para se alimentar na entre safra. E isso foi uma grande descoberta, uma grande sacada que nós tivemos. E com isso a gente começou a lutar e trabalhar para se organizar, conquistar o Sindicato de Trabalhadores Rurais, criar associações, cooperativas, e começamos a acreditar no açaí e deu certo. Eu lembro que no ano de 2001, Igarapé-Miri entrou numa cota de que podia haver alguma coisa errada, porque tinha um projeto do Ministério da Agricultura que tínhamos criado sobre o Prodex, que era um projeto para financiar o extrativismo. Eles achavam que ia ser a borracha lá para Manaus, aqui. De repente no Pará, e o município tira mais de 1000 projetos. Eles foram fazer uma visita para saber o que estava acontecendo. Aí foram descobrir que nós tínhamos açaí, e o açaí é extrativista. E nós estávamos renovando a alternativa, nós estávamos acreditando, e isso fez a gente dar um salto de qualidade na questão da produção do açaí e buscando, primeiro para se alimentar e depois buscando o mercado. Mas aí como foi? Tu falaste no começo que as indústrias de palmito meio quase que acabaram com o açaizal nativo. Com o açaizal nativo. Vocês recuperaram o açaizal que já tinha lá ou é uma outra espécie? Não. O nosso açaizal. Se você cuidar, ele se reconstrói. Entendi. Então, e também quando você tira palmito, você não tira palmito de tudo, você tira só das aves grandes, fica as menores. Então você limpando as menores, deixando elas mais livres, elas crescem mais rápido. Hoje a gente colhe o açaí, mas no período da entre safra, a gente divide os açaizais. Cada ano a gente tira uma certa área para tirar o palmito, para o açaizal ser renovado. Entendi. Nós tivemos uma visita, eu já estava prefeito no primeiro mandato, uma visita de uma equipe dos Estados Unidos, que a Secretaria da Agricultura aqui veio que eles chegaram lá, nós providenciamos um barco lá confortável e chegou uma equipe. E segundo a intérprete lá, um senhor se apresentou e disse o seguinte, que ele era americano e estava no Brasil porque os americanos estavam gostando de açaí. E eles queriam saber de onde era que saía açaí. E aí naquela época, ainda teve toda a história da questão do barbeiro, não sei o que mais, toda essa história aí. Me lembro. Pois é, enfrentamos um momento difícil. Então, eles, olha, as doenças tropicais há mais de 30 anos estão controladas nos Estados Unidos. No entanto, nós estamos aqui numa região tropical. Então, por isso, nós temos que saber de onde saiu isso aí. E tinha algumas condições que eles colocavam. A tal ponto que eles, quando mandaram o relatório para nós, eles diziam que nós estávamos no caminho certo, porque era extrativista, mas o açaí era renovável, o mercado era justo, porque todos os que acreditaram no açaí estavam com casas melhores, tinham seus conjugados, tinham o seu barquinho no porto. Então, a qualidade de vida melhorou, nosso povo. Para quem veio da miséria, passou fome. Então, nós conseguimos vencer essa experiência, que eu acho que deve ter sido a visita aí entre 2009 e 2010.
essa visita dos americanos, querendo saber de onde era que saía o açaí. E aí o principal município é Igarapé-Miri, que agora não, já está muito espalhado, né? Mas Sim. antes era nós que sempre, até hoje, como nós somos o maior produtor de açaí. Mas nós tivemos essa visita dos Estados Unidos que garantia essa história de que o nosso açaí era renovável, o nosso açaí tinha qualidade. Tinha qualidade, o mercado era justo, porque Sim. a qualidade de vida melhorou e habitualmente correto, né? Agora, me conta como foi que o senhor deixou de fabricar barcos e se tornou prefeito. Porque na hora que você se envolve na igreja, se envolve nas organizações sociais e começa a ter que correr, tá dando palestra, indo para cá, ir ali, visitar, se organizar para ir lutar por isso, lutar por aquilo, por exemplo. Eu fui coordenador de uma fundação 9 anos no Baixo Tocantins. E aí, naquela época, nós brigávamos por quê? Ramais, financiamento e energia. Nós éramos o maior produtor nacional de energia, que era Tucuruí. Sim. Nós éramos uma região azulzante impactada, mas não tinha energia. O governo do FHC, que trabalhava aqui em programa de Avança Brasil, Sim. criou o Luz do Campo, mas o Luz do Campo ia para fazendeiro. Para os grandes. Os grandes. Os pequenos não. Aí o Lula criou o Luz para Todos, mas a Rede Celpa, que era responsável aqui, disse que não tinha condição de levar para os ribeirinhos. Nossa. Porque eles só levavam onde tinha estrada. Não era para todos, então? Não era para todos. Aí foi daí que veio uma grande luta, foi daí que eu teve que me dedicar muito tempo na minha vida. Aí não compatibilizou mais fazendo barco. Não dava para conciliar as duas. Não dava para conciliar. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, minha esposa disse assim, tu é um grande operário que todo mundo te procura, mas tu tem que dizer se tu vai continuar ou não para me despachar, pessoal. E te despacha que não tem mais como voltar. Meu Deus do céu. Aí, nessa época, o deputado federal Paulo Rocha sempre apoiou a Tocantina, então ele foi um dos que disse, não, vamos trazer o Pina para ser assessor parlamentar na região. Aí eu trabalhava em todos os municípios de Tucuruí para baixo. E aí, esse trabalho nosso, a gente se organizou e a gente conseguiu financiamento, principalmente para o açaí. Nós conseguimos estradas, entendeu? A PA 151, quando o governo do Almir Gabriel planejou a alça viária, ele planejou via o sul do Pará. Sim. Mas a PA 151, que pegava do Tríade do Mojuca, Baitatuba, e ia para Igarapé-Miri, Baió, Mocajuba, etc., estava fora do programa. E aí nós éramos uma área de terra, nós éramos nativo, o verdadeiro paraense, mas quando nós fomos estudar o projeto de alça viária, era para os imigrantes do sul e sudeste do Brasil, que eu não tenho nada contra. Claro, sim. Mas nós tínhamos que Tinha que ser inserido, né? E aí, com isso, tivemos muitas lutas. A tal ponto que uma vez nós fechamos o trevo de Abaetetuba 36 horas para pautar a PA 151, que a gente entendia. Para inserir Igarapé-Miri dentro dessa rota, né? E nesse caso não era só Igarapé-Miri, porque a eu região, era um coordenador, né, regional. Sim. Então, Cametá, Igarapé-Miri, de Moeiro, Oeiras, Mocajuba, Baião, tudinho fazia parte dessa estratégia aí. E aí nós éramos impactados pela maior produção de energia e impactados pelo maior porto de exportação, que era Barcarena. Então, fazia um sanduíche da gente da miséria. Então, isso começa a despertar na gente a necessidade de lutar. Quando você luta, você começa a se tornar, de alguma forma, lideranças. E aí os desafios maiores aparecem. E aí, de repente, em Igarapé-Miri apareceu isso. Não, o Pina tem que ser candidato. Esses desafios parece que se impõem exatamente para as pessoas que, como você, na verdade, acabam assumindo o compromisso de ter que ver pelo coletivo, eu tive né? que pôr meu nome à disposição de uma situação, de uma luta que a gente vinha construindo. E como Igarapé-Miri se destacou a história do açaí, e nós tínhamos tudo a ver, nós fizemos um projeto, nós criamos um projeto chamado Projeto Mutirão, nós ganhamos um sindicato, nós criamos uma cooperativa, nós fizemos um projeto, nós começamos a mostrar que o açaí era a bola da vez, nós começamos a discutir comercialização. Tudo isso a gente conseguiu. Nós conseguimos, nessa proposta, que era o Modesto Movimento em Defesa do Desenvolvimento da Região Tocantina, que eu fui coordenador 9 anos, lá tinha uma proposta seguinte, financiamento. Então, nós tivemos que traçar, junto ao BASA, vários gritos, várias ações, para arrancar financiamento, para plantar açaí, etc. O seu primeiro mandato foi de 2009 a 2012, né? A gente está ali exatamente no final do primeiro governo do Lula, né? Se eu não me engano, o segundo já, né? 2009.
Depois já assume. Como é que funciona, como é que foi assumir esse mandato exatamente com um presidente que agora retornou, inclusive, também no meio do seu mandato, e dentro desse cenário político que o senhor está nos contando, né, de assumir responsabilidades. É bom entender que quando eu ganhei as eleições, em 2008, tocaram fogo nas cidades. Fogo, literalmente? Literalmente. E por quê? No fórum, na delegacia. Em protesto à sua vitória? Na Câmara e na Prefeitura. A Prefeitura, a polícia defendeu e protegeu, tal. Mas foi literalmente fogo. Diziam que é por causa da violência, que o nosso trecho é um pouco violento devido a um bocado de coisa que acontece. A questão geográfica oferece um mapear e uns rios que se interligam todinho. Então, para quem quiser fazer mercado ilícito, facilita muito nessa microrregião. Entendi. Que liga com Cametá e também Abaetetuba. Pelos rios e pela estrada. Exatamente. Então, o que acontece? Em nome da violência, mas eu acredito que tinha coisa a mais para desestabilizar. Não chegaram a descobrir nada oficialmente sobre se tinha ou não. Eu imagino que largaram de mão no meio da viagem, mas eu não me interessei nisso, né? Eu já tinha assumido, eu tinha que dar a resposta. E graças a Deus a gente conseguiu dar a resposta. Mas eu peguei o município literalmente pegando fogo. E aí me conta, a partir primeiro disso... novo, que eu nunca tinha sido político. Pois é, me conta a partir disso, quer dizer, você construía barcos, era uma liderança política importante, já estava como assessor ali político na região, né, já contando com dentro do partido. Como é que é essa primeira experiência, já como prefeito, né, você já disse, assumiu com a cidade pegando fogo, como foi esse cenário a partir do 1º de janeiro, daquele momento? Eu não pude. Quando eu fui diplomado escotado, né? Fecharam o quarteirão e a juíza achou a beca dela rasgada, lavou e nos diplomou. Porque não tinha fórum, né? Não tinha energia no prédio que nós fomos diplomados. Não nem tinha água energia, tinha. por conta do fogo que tocaram aqui. lá. E estava, como é que se chama? Estado em sítio a cidade. Então, o quarteirão foi fechado. Para nós, eu, vice e vereadores, tomar posse. Tomaram posse nesse crime. Tomei posse, mas não pude fazer festa. Estava em estado de sítio. Nossa. Ai, Deus é grande, Deus abençoe. Isso na diplomação. Na diplomação e na posse. Na posse não teve festa. Parece que recentemente resolveram reeditar, então, esse fato em Brasília. É mais ou menos isso. Porque também foi na diplomação do presidente eleito na época, né? Sim. Que literalmente tocaram fogo em Brasília. Eu já passei por isso. Que infeliz coincidência, no caso, né? E no dia da posse, bem, ao contrário de você, mas teve festa, né? Política que tem várias intenções. Sim. Nem todo mundo está com boas intenções. E essa dita polarização aí, muito entre aspas, essa polarização que a gente pode questionar, né? Isso parece que tem aumentado bastante. Mas, pelo que você está falando, ela já vem um pouquinho antes nessa história, né? Eu sou um menino da igreja, eu sou de um partido de esquerda, eu pensava que eu sabia o que era doutrina, eu pensei que sabia o que era saber o que era ideologia, o que era ser radical. A gente perde a zero hoje para a extrema-direita. Quer dizer, o passado está sendo reeditado e muito pior. Assim. E muito pior, né? A gente achou que já teria visto tudo... E parece que tem mais coisa, né? Então, assim, nesse período ainda, nesse primeiro mandato, de 2009 a 2012, o que tu pode destacar aí? Você já falou várias, só para a gente ter uma linha do tempo nessa história. Por exemplo, nesse período veio o quê? O avanço da plantação de açaí? Nós avançamos na plantação de açaí, mas eu sempre acho que o principal ponto da nossa administração que nós deixamos foi começar a levantar a autoestima das pessoas. Os cidadãos começaram a acreditar que era possível. Mas como a nossa região, a violência é muito pesada, nós enfrentamos um adversário que achava que tinha que acabar com a violência e ganhou as eleições, e depois fui preso e tal. Aí eu voltei a suplementar. Entendi. Aí quer dizer, já em 2015. Aí como 2015, é que estava o cenário já? Bem diferente, naturalmente, do teu primeiro. Já estava bem diferente, mas está com uma cultura da política um pouco viciada. Aí não é tão fácil para você sobreviver. Fala um pouco mais. O que seria, mais ou menos, esse desafio aí? Outros desafios, naturalmente, né?
E o que tu destacas nesse período? O que aconteceu em Garapé-Miri nesse período que deu para superar, vamos dizer assim? Eu vejo o seguinte, você vendo um exemplo, teve um mandato que prejudicou muito em Garapé-Miri, foi o mandato que nós não se reelegemos e perdemos. Passou 6 prefeitos dentro de 4 anos. 4 anos? 6 prefeitos? É isso. E nesse período de 2015, antes de você assumir essa suplementar? De 2013 a 2015, a início de 2015, foi 6 prefeitos. Eu fui o 6º. Nossa, estava bem complicado mesmo. Eu fui o 6º. Eu fui eleito e assumi 1 ano e meio. Eu fui eleito numa eleição suplementar. O pessoal falou, tu vai voltar? Se vou. Acho que dá para salvar algumas coisas. E conseguimos salvar. Conseguimos, porque a gente sabia que tinha coisas que tinha ficado para trás que dava. Aí, de 1 ano e meio, então, você saiu dessa eleição suplementar em 2017? Aí eu não concorri nada, porque eu entendi que eu podia querer ir na justiça, achar que era consequência de 2 mandatos em seguida. Ah, tá. Aí eu disse, não, folga, aí da outra a gente veio. Mas poderia ser considerado não, né? Alguém disse que poderia. Poderia, tinha brecha, então. Eu não estava no cargo, mas eu não quis arriscar. E aí, nesse período, voltou à função política mais voltei da... de novo para o mato, voltei lá para Santo Antônio, cuidar da vida. Aí eu não era mais carpinteiro, eu virei plantador de açaí. Entendi. E volta em 2020, para a eleição de 2020. E por que assumir esse 3º mandato? O que motivou? Eu confesso que você fez uma pergunta que mexe numa coisa interessante. Foram 3 vezes atrás de mim e eu dizia que não. Mas quando colocaram 3 pesquisas na minha frente, dizia o seguinte. E aí teve uma figura que estava no processo que disse assim para mim: tu te lembra do discurso que vocês formaram uma imensa de uma barqueata e chegaram na cidade, tomaram conta da cidade? E quando subiu do palanque, disse assim: nós desenvolvemos a zona rural, nos dê uma oportunidade que nós vamos desenvolver a cidade. Pois é, aquilo marcou na cidade e tu ganhou a eleição. Então, baseado nesse ponto aí, agora é o povo que te pede oportunidade, que tu volte. Porque em 3 pesquisas apontava meu nome. Que você estava na frente. Aí eu peguei, fui dormir, não consegui dormir pensando nessa uma. Eu pedi oportunidade e a pesquisa apontava que a maioria queria que eu voltasse. E muita responsabilidade, né? Porque quando a gente pede, né, a volta de um político, a gente cria muita expectativa, sim. Né, Pina? A gente está com a memória afetiva do que foi feito de positivo, e eu imagino que por isso o seu nome pode ter sido pedido, quer dizer, em 2 mandatos anteriores. E como é que é assumir o desafio de assumir esse 3º mandato, depois de uma eleição suplementar, como foi o caso, e tendo plantado na memória da população de Garapé-Miri essa positividade daquele 1º mandato, que começou com a cidade pegando fogo, mas pelo pedido da população deu para entender que terminou muito bem, né? Como é que é assumir esse 3º mandato? O desafio desse agora. Eu posso dizer o seguinte, né? Eu tenho uma brincadeira que eu digo que vai acabar prestando. Mas já prestou. Sabe por que eu estou registrando já prestou? Sim. Porque tem um divisor de água agora. E o que eu chamo de divisor de água? Primeiro, o primeiro tempo, foi 2 anos. Eu tenho o segundo tempo, que são outros 2 anos. Sim. Eu fazer plenário em todos os distritos para discutir os próximos passos. Mas tem um outro divisor de água que é importante. A eleição do Lula com o Helder, que eu apoiei. Então eu não sei qual é o efeito que pode vir. Mas sem esse efeito deles, hoje eu tenho certeza que nosso município já está dando certo. Que bom. E o que tu espera disso? A nossa turma lá fala assim, é obra para todo lado. Como eu sou carpinteiro, eu sou construtor. Pois então fala pra gente. Eu tenho visão de construir. Sim. Eu sou bom nisso, em se articular. Então fala pra gente do que é. Eu sei fazer. E carpinteiro é aquele um que tenta fazer e convencer as pessoas, porque se você vai encomendar um barco para mim, eu tenho que fazer tudo para lhe agradar o seu desejo, como você quer e para que você quer. Eu levo isso para dentro da prefeitura também. Esse conhecimento. Eu sou um artesão. Então eu tenho que também... eu li um livro que diz o seguinte: você tem que penetrar as pessoas pelo olho, pela boca e pelo ouvido. Eu trabalho um pouco essa malandragem.
Porque tem que ver o todo, né? A administração pública, a gente sempre pensa na administração pública. Hoje ainda a gente estava conversando aqui internamente, da gente ter uma noção da administração pública de uma coisa muito lenta, muito morosa, que as coisas não acontecem exatamente. Ela tem as suas especificidades, vocês né? não estão errados disso. Eu digo assim, é uma percepção do senso comum, né? Sim, mas vocês não estão errados. Para mim, eu sofro muito por causa disso. A tempestividade dos procedimentos mata a gente de raiva. A gente sofre. Por isso você tem que estar muito atento e sair na frente para poder ver se a coisa acontece na hora. Porque é diferente. Eu já vi muitos políticos, inclusive, em épocas de eleição, falando assim, eu não vou fazer nada de errado porque eu vim da administração pública, eu vim da administração privada, eu sei administrar uma empresa, então eu vou saber administrar uma cidade, um estado, um município, né? E aí a gente tem essa ideia de que que a administração pública ela é equivalente à administração privada. E não é, né, Pina? São visões, são objetivos diferentes, eu já falei, né? Com alguns amigos. Quem quer ganhar dinheiro não se meta na política. Acompanhe a política. Se prepare e preste serviço. E aí você trabalha direito e vai ganhar seu dinheiro. E às vezes aí a gente vai ver os resultados dessas pessoas que dizem, eu entendo bem de gestão porque eu sou dono de empresa, então eu vou saber administrar bem a cidade, o estado ou o país, por exemplo. Aí a gente vai ver começa a fazer as besteiras. Por quê, né? No privado você não respira 3 vezes. No primeiro você manda o servidor embora que não serve. E no público você respira 3 vezes e tenta preparar e convencer o servidor para ver se ele se encaixa, porque sozinho você não faz nada, você precisa dele. E ele é efetivo, ele é servidor anos e anos, décadas. E não dá para fazer o que quer, na hora que quer, né, Pina? Isso depende dos outros, depende das leis e etc. Você tem que lançar um processo. Você quer trocar cadeira de lugar em algum momento, você vai ter que lançar um processo, esperar a licitação, esperar a aprovação. Então, demora pra caramba, né? Na política, a gente come tampado. O que é? Traduz. Você tem a comida, mas não consegue destampar a panela. E como é que faz para destampar? Porque ela tem que ser destampada. A paciência histórica, né? E levando devagarinho, esperando o momento certo para acontecer. E aí você depende dos parceiros, depende dos colaboradores e da tempestividade da lei e dos procedimentos. E como fazer a população entender, Pina, que é necessário esse tempo? Porque a gente também padece de uma seguinte situação. Apanhar no início. Tem que estar disposto a apanhar. Mas você esconde o jogo, né? Você está organizando a coisa, mas não fala. Deixa eu apanhar. Fala quando já tiver mais... Eu sou desse, eu só falo na hora. Entendi. Porque já está prestes a acontecer, e aí não cria falsas expectativas, né? Senão, quando você lançar, não tem mais sentido. Você surpreende. A política é essa. Trabalhe e surpreenda. Trabalhe e surpreenda. Aí o povo fica esperando qual é a próxima surpresa que ele vai ter. Mas se você ficar falando, fica prometendo, depois perde a credibilidade. Porque a gente cria mesmo. Quando a gente está em campanhas políticas, né, a gente ouve muita promessa, né? A gente ouve muito que dá. E, bem, a gente que já entende. Nós vamos às urnas com esperança de dias melhores. Sim, sim. Agora, eu acho que também a gente entende do lado daqui, de quem não é administrador público, gestor público, né? Eu me incluo nesse cenário. A gente entende muito pouco da administração pública e, às vezes, a gente acaba cobrando errado da pessoa errada. A gente cobra do prefeito que devia cobrar do vereador, a gente cobra do governador que deveria estar cobrando do prefeito, a gente cobra do presidente que deveria estar cobrando do deputado, por exemplo. Você tem dificuldade de cobrar do presidente e do governador, porque você mora no município, as coisas acontecem no município. A primeira autoridade do município. Tá. Mas, nem tanto, você depende de cima. Sim. Primeiro, porque eles que recolhem o recurso, eles que mandam, e quando mandam, e etc. Então, você tem que ter todo... Tá. Mas a gente sempre cobra aqui junto da gente. Um exemplo só. Não sei o quê. Hoje a segurança, né? É compromisso do Estado. Aí você tem controle de um bocado de coisa que é o governo federal. Mas custa chegar aqui as coisas para a gente. Então você tem que estar preparado. Tá. Mas se você for tanto no Estado quanto na União, tem
A política pública lá está lhe esperando e tal. Mas aí vem a questão da burocracia, vem a questão talvez, muitas vezes, do seu corpo técnico, ter dificuldade de tocar. Então você tem um bocado de coisa que se depende, que não é só da boa vontade que você... Eu entrei com vontade de fazer isso. Paciência. Que não é só isso, não. Você pode ter 1000 vontades, mas você tem que ter paciência para as coisas acontecendo. E tem que compreender da máquina, né? Porque tem que entender da gestão pública. Porque todo dia. Pois tipo assim, a gente vê... Eu não tenho nível superior, mas eu estudo todo dia a cada passo. E eu discuto com o meu jurídico, com meus contadores, com os assessores das políticas públicas. Eu discuto. Mas isso cabe a mim, a passar a madrugada estudando. Pois é, porque tem uma que coisa compreender. interessante que eu, quando estou viajando a boca da noite, ou às vezes aqui, eu gosto de assistir a Voz do Brasil. O que é a Voz do Brasil? A Voz do Brasil é informação em tempo real. Aí eu vi, É um dos programas mais antigos que a gente tem aí, né? Aí você pega e anota. Aí você pega e experimenta assim. Lá na saúde. Olha, fui lançado o programa assim. Vai lá, isso aqui. Aí isso. Não achei. Olha isso aqui, não achei. Eu fui um dia a equipe e disse assim, pô, você fala pra gente e a gente não acha. Eu digo, não, eu sei onde está. Abre lá no Diário Oficial, na data tal, na página tal. Por quê? Porque eu assisti na Voz do Brasil. Ela te dá em tempo real a informação. E aí tu vai buscar o diário, aí tu descobre. Pelo diário tu sabe qual é o ministério, qual é a secretaria, qual é o departamento. Olha só, tem que buscar esses auxílios, A Voz do Brasil, né? que é uma coisa que todo mundo acha que é chata, né? Mais velha do que a Voz do Brasil. Sim. Pois é. Nem tanto ela é a primeira comunicação. E é melhor com todo respeito a qualquer meio de comunicação. Ela entra em cadeia nacional, né? Pelo radiodifusão até hoje, né? E ela fala sobre ela fala do Congresso, do Poder Executivo, do Judiciário, né? Todos os... E dos tribunais. As decisões que os tribunais tomam, que é favorável ao município ou contra, tudo, você se atualiza. Então, todo gestor... Se é uma boa fonte. Se pudesse acompanhar, ele vivia atualizado dos assuntos. E aí ele olha para a realidade dele, para o problema dele, e diz assim, e aí vai buscar o diário que foi publicado ontem no diário, ou ontem foi publicado tal coisa no diário, vai buscar lá e vai pegar, aí você vai chegar no ministério, na secretaria que tem a ver com o assunto. Fica aí a dica. Isso é um macete da vida que a gente vai aprender. O terceiro mandato já de Deus. Como eu sou do interior, eu aprendi a assistir a Voz do Brasil. Desde muito cedo, era né? no rádio. Eu gostava de política, eu precisava ir entendendo. Então, e rádio sempre foi muito forte, né? Pelos interiores do Brasil, isso é muito importante, né? Hoje, a Rádio Clube, ela tem uns programas de manhã muito bonitos. Eu sei porque eu venho para cá, para Belém, eu ligo e vejo e expunho só sobre leis. Olha só. Orientando direitos adquiridos, etc. Está havendo desses dias interessantes. 40% da população toma remédio controlado. E estavam instruindo como você adquirir desconto comprando direto do laboratório, que tem uma lei que garante. E o povo não sabe quase. Tanta gente necessitando, precisando. Exatamente. E estava vendo o desconto que tem lá, que você pode comprar. Se você tem como provar que você sofre aquilo, você é dependente daquele remédio, você pode se cadastrar no laboratório direto. E a farmácia que vende daquele laboratório tem a obrigação de pedir o remédio e de entregar no valor. Não se sabe. A maior parte das vezes não sabe, não. Não sabe, olha, infelizmente não. Eu não sabia. E não sabe. Gente, só aqui reforçando então, a gente para quem está nos ouvindo aí, pela plataforma preferida de podcast, a sua escolha, né? A gente está aqui com Roberto Pino Oliveira, ele que é prefeito do município de Garapé-Miri, uma cidade que fica bem próxima, que é a capital de Belém. Então, já te faço um pedido aí, segue a gente, comenta aí, faz os teus comentários. Não esquece das nossas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, Instagram e Twitter. E o nosso portal de notícias para te manter bem informado sempre, jornalpará.com.br. Para quem está no YouTube, não te esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar lá o teu comentário e compartilhar esse conteúdo. Pina, a gente tem... você começou falando que você se tornou prefeito por conta do açaí. Conta pra gente como é que Garapé-Miri
chegou a esse título de ser capital mundial do açaí? Como foi que saiu daquele cenário de fome que você disse, que você comentou para a gente mais cedo, e como é que chega hoje a ser um dos maiores produtores de açaí desse estado, para ser conhecido como a capital mundial do açaí? Nós criamos um movimento e criamos um movimento chamado Projeto Mutirão. Uhum. E esse Projeto Mutirão começava a estimular a companheirada a plantar açaí. Uhum. E foi aos poucos, nós conseguimos apoio de uma entidade da Itália para comprar alguns barcos. Esses barcos coletavam açaí e vendiam para Belém e tal. E com isso nós fomos começando a provar que o açaí era a bola da vez. Uhum. Começamos a aumentar. Isso em que ano, mais ou menos, Pina? Eu me lembro que nós ganhamos o sindicato em 88, aí fui para a falência. Em 90 nós começamos a criar o projeto Mutirão. Em 91 nós começamos a decolar com o projeto. Em 2001 nós nos tornamos o município que mais tirou financiamento para plantio de açaí. Mais de 1.000 projetos. Uhum. Então tem esse percurso aí. Tá. Uhum. Então nós fizemos parte dessa história e lutando e cada vez mais acreditando, e aí depois vem a briga por causa da energia, a briga por causa das estradas, uhum, e etc. Mas eu digo que o açaí faz parte da nossa história e me transformou num líder do município, uhum, porque eu sou daquele homem que convencia na igreja, na comunidade, para fazer a visita aos domingos, uhum, e convencia, paro de cortar o palmito, que vamos preparar o açaí. Mas não é tão fácil para você cortar o palmito, porque você pegava um terçado e ia Mas cortar... precisa substituir, Pina? Uma coisa ou outra? Não pode plantar e colher o palmito e açaí ao mesmo tempo? Não? Hoje sim. Na época mas não era possível. Atrás, não. Entendi. Ou era uma coisa ou era outra. Não, só tinha uma coisa. Cortar o palmito, que não tinha açaí. Entendi. Corta o palmito, tu arrumava 200, 100, 200... Primeiro, uma coisa entender, que o município de Garapé-Miri tinha 49 engenhos de cana-de-açúcar. Uhum. E cada engenho precisava ter propriedade, no mínimo 10, 20 propriedades, para poder ter canaviais. Uhum. E todas isso faliram, foi embora, e todo mundo virou porceiro. Então, se ele não era dono da terra, ele ia cortar o palmito. Entendi. Ele não plantava. Não, vou cortar o palmito na minha terra. E nós considerávamos, não, nós somos porceiros, nós vamos produzir outra coisa aqui. Então tinha esse conflito. Mas quando vem ser um pai de família, dizer que ele ia morar o terçado e pegava um terçado e ia cortar 200 palmitinhos, aí o barco passava de tarde, dava uma beira e comprava 1 quilo de farinha, um café, um açúcar, etc., alguma coisa, quilo de comida, e no outro dia ia fazer de novo. Uhum. Aí ia apostar no açaí, que levava 3, 4 anos para produzir, e não tinha nenhuma garantia de mercado. Uhum. E não foi tão fácil, não. A gente está falando do palmito do açaí? Não, sim, é do palmito do açaí. Sim. Mas assim, me desculpa, que é uma pergunta talvez de leiga mesmo, mas não é possível, então, colher as duas culturas hoje sim, mas naquela época... Por que não consegui naquela época? Por falta de conhecimento técnico? Não tinha árvore de açaí grande para dar açaí. Ah, entendi. Já tinham tirado tudo. Perdão, porque tinha acabado por conta... Tá. Aí só os filhotes. Aí ficava pegando uma árvore aqui maior, outra maior ali e tal, ia tirando. Quer dizer, não conseguia se desenvolver para fazer a cultura dos dois. Para ele poder crescer. Aí hoje é diferente. Perfeito. A gente colhe açaí no verão e no inverno cada um faz do seu jeito, desenvara, abre e tira uma área, derriba os maiores, e a gente tem açaí sempre e tem palmito. Então, o ano inteiro há a produção do açaí. E como é que hoje está organizado a cultura do açaí, por exemplo, por lá? É muita gente produzindo mensalmente, exporta, fica aqui, atende a demanda local? Você tem primeiro os donos de açaizais. Uhum. Nós fizemos uma reforma agrária no município. E sem baixa. Regularizou todinho essas áreas. Na época que nós discutíamos, se falava em reforma agrária. Morreu padre, irmãs, muitos sindicalistas. Nós conseguimos uma reforma agrária sem baixa. O que é que eu chamo sem baixa? Sem ninguém ser preso e sem ninguém ser morto. Mas nós éramos cristãos, então a gente tinha um jeito diferente de trabalhar. Tá. Então o que acontece? Nesse processo aí, a gente conseguiu ir convencendo e aos poucos
e produzindo. Algumas pessoas foram acreditando, depois, no outro ano, alguém acreditava, e assim foi que a gente deu. Tá. Mas hoje nós temos 9 fábricas de açaí, que beneficiam açaí em Guarapé-Miri, mas sai, em média, 60 caminhões por dia na safra para outros municípios. Fábrica, Capanema, Castanhal, Icoraci, Tomé-Açu e outros municípios que... A demanda interna, no caso. Que esse açaí sai para lá. Aí de lá pode ir para outros caminhos. Não, sai para as fábricas deles. Entendi. Que tem outra região, um exemplo. Aqui na BR, Castanhal, Capanema e essa região, hoje, outras já tem fábrica de açaí. Por quê? Porque eles batem, uma época é nossa, outra época vão buscar do Maranhão. Mas lá em Guarapé-Miri nós temos 9 fábricas que já batem açaí. Entendi. Fábricas grandes. Então, o apanhador, aí tem um atravessador, que vai, compra, vem, entrega para o cara do caminhão, o cara do caminhão leva, vende para a fábrica, e a fábrica beneficia. Então tem toda uma cadeia de produção, né? Pois é, que vai desde a plantação até a colheita e o beneficiamento desse açaí, né? Agora existem outras áreas que a gente pesquisou aqui, que você deu também priorizada, como a área da educação, por exemplo, né? A gente queria que você falasse um pouquinho como foi esse desafio na área da educação, mas eu também já queria pegar a área da saúde, porque esse seu terceiro mandato começou com a tragédia da pandemia, né? Quer dizer, como é que é priorizar a área da educação? Como é que foi dentro do município de Guarapé-Miri? Como é que foi a valorização dessas áreas num período tão difícil como foi a pandemia? A primeira é que você entende que você tem que manter o servidor ganhando. Então, o servidor não para de ganhar. E a segunda, tem que buscar as alternativas. Então, começamos a criar alternativa para manter a educação avançando. Foi difícil? Foi. Não é como a gente esperava? Não. Mas, no entanto, a gente teve que caminhar. Mas, graças a Deus, eu acho que estamos vencendo. Por exemplo, nós demos reajuste para os professores de 33,24% no ano passado. Que saiu. No Brasil, 30% só dos municípios que pagaram isso. Mas os que pagaram é os que têm poder aquisitivo próprio. Nós não temos isso, mas nós sacrificamos e pagamos. E quando é agora, nós já estamos pagando agora em janeiro com um novo reajuste de 14,49%, parece, por cento. Tá. Então, no momento que se valoriza o servidor começa a buscar a criatividade, superar as dificuldades e enfrentar e ajudar. Porque foi um período difícil para a área da educação, para todas as áreas, obviamente, né? Mas falando de educação, porque a questão remota, a gente sabe que a internet é um facilitador, sem sombra de dúvida, de muitos aprendizados, né? A gente está aqui, inclusive, numa plataforma com a internet, né? Então, isso é muito importante. Mas o remoto, manter uma criança para não perder, porque o município ele é responsável pela educação básica, né, Sim. Pina? É isso. Então, manter uma criança dentro da dinâmica da educação, nesse período em que não se podia estar presencialmente, por exemplo, exigiu muito do professor, né? Exige muito. E muita gente achando que estava tranquilo. Muitos pais reclamaram nessa época, né? Porque tiveram que assumir uma parte exatamente. Aquela questão que eu não vou dizer que é o novo, é o diferente. É o diferente. Nós tivemos que se reinventar. Sim. Aí para os pais que estavam acostumados que o barqueiro vem apanhar e vai devolver depois e tal. Mas não. O pai tem que buscar lá os trabalhadores e vem aqui ajudar os alunos. Aí não é fácil. Tem que ajudar na tarefa, tem que ajudar na conexão, então, para ajudar esse esforço do professor e essa contribuição dos pais, dos irmãos maiores, foram fundamental para sobreviver à pandemia. E dentro disso, no momento que você mantém o salário, garante reajuste, isso é fundamental, porque o povo acaba sendo solidário. Pois é, porque talvez aí, nesse momento, alguns pais tenham se dado conta do quanto a escola precisa do apoio dos pais, né? E o caminho inverso também. Ou seja, precisa ser ali uma colaboração, né? Porque não dá para deixar tudo na mão da escola,
na mão do professor, né? E ali os pais talvez tenham se dado conta do quanto é importante essa parceria, quanto é importante valorizar o professor que está em sala de aula, porque não deve ser fácil realmente cuidar ali de várias crianças, né? Da educação, da instrução, de valores, né? E o próprio professor tiver várias dificuldades, que tem que você virtual, você tem que ficar fazendo formação para os professores. É isso. Ajudar, tirar os professores. Olha, e a loucura, como é que eu fazer isso, como é que não sei o que tal. Mas... Porque a gente demorou para se acostumar com essa possibilidade de falar com a câmera, por exemplo, né? Ou então ver uma tela cheia de quadradinhos ali quando a gente fazia reuniões, né? Nesse período. Então, realmente foi mesmo para quem estava acostumado com tecnologia, demorou para se adaptar. Agora, esse resultado desse trabalho na educação rendeu aí um índice de desenvolvimento na educação básica muito importante, né? Para o município de Igarapé-Miri. Pois é. Isso nós tínhamos feito no final desse ano que melhorou o recurso. Nós pagamos, acreditamos e com isso a gente colheu. Exatamente. E aí todo mundo fica feliz, né, Pina, nessa hora? Porque não se perde, não tem esse prejuízo além do material, das vidas, evidentemente, mas eu falo assim, do prejuízo da educação, né? Porque a gente sabe também que a educação, escola pública, ela é diferente da escola privada, e às vezes o aluno da escola pública fica mais prejudicado. Por exemplo, o Enem, quem fez o Enem nesses períodos, teve uma baixa de inscrição para o Enem enorme em 2021, por exemplo, né? Já em 2020, mas em 2021 veio numa crescente de diminuição, na verdade, né? Porque as jovens que estavam em idade para fazer... Se sentiu preparado. Motivado e não estavam preparados, porque muitos talvez não conseguiram exatamente chegar no nível que permitisse, né? Eu sempre analiso, tenho dentro de mim que nós temos que agradecer a Deus que nós vencemos a pandemia. Nossa geração foi... De alguma forma, Deus permitiu que a gente passasse por uma pandemia para a gente se readaptar e rever um bocado de coisa entre nós. Verdade. Então, graças a Deus, eu acho que vencemos e aprendemos muito. E não é por acaso que a tecnologia chegou na frente. Pois a gente não precisaria ter passado por todo esse sofrimento, né? Mas, sem sombra, eu acho que sem sombra de dúvida, a gente é sobrevivente, né? Dentro desse cenário caótico. E nós não ficamos por acaso vivos. Nós temos missões a cumprir. Eu não tenho dúvida, porque eu acho que a gente sofreu muito, né? Sofreu com políticas públicas ineficazes, a gente sofreu com o atraso da vacina, né? Imagine só você ter que assinar o lockdown. Como foi, Pina? Ninguém sai. Duro. E para te cumprir o lockdown, tu expõe um bocado de servidores que tem que para a rua, bloquear e tal, fechar e etc. E como a gente vive numa democracia e cada um tem uma opinião diferente do outro e tal, mas nessa hora é a vida. Os profissionais de saúde não tiveram muita escolha, né? Esses tiveram realmente tiveram muito que questionar e não à toa foi a área mais atingida, né, de perdas em todo o estado. Eu nunca pensei que eu ia ter que assinar para fechar a cidade, para fechar os comércios, para fechar tudo. Em lockdown total, Pina, ficou em Igarapé-Miri? Tivemos que tomar uma posição dessa. Quanto tempo ficou assim em Igarapé-Miri? Nós fechamos praticamente 2 semanas, porque onde foi que nós fizemos tudo e descobrimos que ou a gente fazia ou a gente perdia a melhor oportunidade. Nós fechamos uma semana antes da Semana Santa e a Semana Santa. Nossa. Porque a Semana Santa é a hora de todo mundo querer procurar parente, né? Então, bora fechar uma semana antes e a Semana Santa. Se nós segurássemos as 2 semanas aqui, a gente pode encerrar o ciclo da contaminação. Deu certo. Nós conseguimos... O impacto foi menor do que tu esperavas? Eu não vou dizer que eu não cheguei a pensar qual seria o impacto, entende? Mas eu acho que nós agimos com firmeza no momento certo e na hora do lockdown a gente segurou e lá fez a diferença. Começamos a controlar o ciclo. E isso suficiente, pouco, não tanto, né, mas
para a sociedade entender e começar a fazer a parte dela. Conseguiu. Ela voltar com mais cuidado, com mais tal. A população colaborou, então, né? Sem dúvida. Olha, os nossos barcos freteiros do interior, que a nossa economia é forte com açaí, é ribeirinha. Então os barcos vêm cheios. É uma proliferação aqui, não tinha controle. E nós temos que parar os barcos agora. Nosso problema não estava nem tanto na estrada, é no barco. Claro que nós fechamos a entrada da cidade. Mas os rios também são estradas, né? Sim, então sim. acaba Os tendo barcos movimentação. Foi mais difícil. Nossa. Mas, graças a Deus, a sociedade contribuiu, ajudou, fez a parte dela. E a gente venceu e diminuiu. A gente foi obrigado a pensar no coletivo na maioria das vezes, né? Em 2 anos de pandemia, nós tivemos perca aí de 102, por aí assim. Uma população acima de 60 mil habitantes. 100 e poucas pessoas? Entendi. Não dá para falar que é pouco, porque são vidas, sim, né? Sim. Então, mas é uma perda... Nos milhões que nós estamos nesse Brasil. Sim, sim. A gente já está com mais de 700 mil pessoas, né? Infelizmente, ainda... inclusive, pessoas sem vacina, né? Que agora, não pela falta de vacina, mas por escolha e por algum tipo de ideologia distorcida, né? Opta por não se imunizar, né? Agora, e o turismo, a área de Garapé-Miri? Você fala ali, a área é cercada ali por rios e por estradas. Como é que valoriza? Como é que é uma estratégia para atrair, por exemplo, a economia forte de Garapé-Miri, a gente já entendeu. Está ali no açaí, né? Teve essa mudança. Rios. Pois é, e o rio faz parte disso, né? E dentro de uma região na região amazônica, que é cercada exatamente por rios, né? Que são as nossas estradas, a gente estava falando aí há pouco. Nós temos uma espécie de turismo cultural, que é o nosso povo visitar parentes e amigos, esfriar a cabeça no interior. Então, esse é o principal turismo nosso que tem, tanto entre nós, quanto os visitantes, amigos e tal. O mês de julho é o mais alto, que além de ser mês das férias, é o mês da padroeira do município e tal, então acaba chamando mais atenção, né? Mais atenção. Neste momento agora nós estivemos na Vila de Moiotá, que tem um carnaval fora de época. Já está se preparando agora? Não, concluiu. Já teve? Estou na ressaca. Tem um tal do o dia do sujo, todo mundo fica sujo. É famoso, por sinal já se tornou patrimônio. Sabe que essa semana a gente recebeu também, aliás, alguns dias, né? A gente recebeu aqui o presidente da Fundação Cultural de aqui de Belém, a Fumbel. E a gente estava falando como, na verdade, o Carnaval ele é uma festa que, no estado do Pará, ganhou realmente destaque em várias outras cidades, né? Cada uma do seu jeito. Cada uma do seu jeito, né? Quer dizer, aquele Carnaval que eu acho que muitas das vezes a gente exporta de fora, né? O Carnaval da Escola de Samba do Rio de Janeiro, depois virou modo Carnaval que veio da Bahia, do Abadá. E no final das contas, cada uma das cidades, dos municípios desse país chamado Pará, né, tem as suas especificidades, né, tem a sua festa. Nós temos, na Vila de Moiotá, o fora de época, que é o sujo. Todo mundo fica sujo. Ninguém fica limpo. Pois é. No Carnaval tem alguns lugares que fazem, né? Eu vi ali um que se suja de lama, outro que mas o pessoal se suja mesmo de óleo, se suja de bisnaga, etc. De tinta, do que tiver. Tudo isso sujo. Um apronta para o outro, claro, né? Que eu vou te pegar no sujo. Entendi. E cada um vai fazendo a sua festa, né? Que é uma festa... Passa dias para ficar limpo. É uma festa pagã, cristã ao mesmo tempo, né? Eu acho que o Carnaval é uma das festas mais interessantes, assim, que se tem no calendário cristão, né? Porque é a partir dele que se conta a Semana Santa, né? Ou seja, vai a festa primeiro, depois a gente vai se recolher ali, fazer as nossas orações, né? Pina, a gente estava falando que você recebeu recentemente, e aí eu queria que tu contasses para a gente sobre essa estratégia. Você recebeu um selo do Tribunal de Contas dos municípios, né, do estado, um selo diamante de transparência na administração. Quer dizer, isso fecha, ou isso, na verdade, chancela muito mais até, né?
a competência na administração. Quer dizer, o Tribunal de Contas é o órgão responsável por fazer esse controle, essa fiscalização das contas do município. Não é para qualquer um receber esse selo diamante. Primeiro, eu acho que a gente tem que parabenizar o tribunal por estar trabalhando esse processo. Hoje, a prestação de conta da gente ela é quase em tempo real. Isso facilita. Você tem um monte de gente trabalhando e alguém pode não fazer direito, mas o tribunal chama a atenção e você vai ajustando em tempo real as prestações de conta. E com essa história da transparência, eu acho que tem um ponto fundamental, porque com o processo da internet, qualquer cidadão pode acompanhar tudo. Tá? Então, o município tem que prestar essa conta, né? Sim. Então, esse é um instrumento que é para dar oportunidade à sociedade saber o que está acontecendo com o dinheiro público. Tá? Então, os municípios são desafiados. E aí já tem 2 ou 3 anos que está começando, né? Começou isso. Me lembro que o ano passado eu fiquei aborrecido, que por causa de um detalhe lá nós não tivemos uma média boa. Mas agora não, graças a Deus fomos por 100%. Então, hoje nós recebemos, e com vários municípios recebemos. Agora, ele dá um percentual de transparência, né? Esse selo diamante? O diamante é de 95% a 100%. A 100%. Ou seja, é altíssimo, né? É excelência na administração pública, né? Entendi. É de 95 a 100 o diamante. E o que foi feito? Se tu várias ações, né? Porque nunca é uma coisa só, né? Mas tu atribuis a que situação é essa? O que foi feito de diferente para que ano passado não tivesse êxito, né? Você tem que trabalhar a equipe, você tem que qualificar a equipe, preparar a equipe, porque o objeto dela é você dar chance para a sociedade saber o que você está fazendo. Esse é o objeto. Você pôr em tempo real as informações de entradas e saídas. Esse é é o principal. O município recebe o prêmio, mas na verdade o prêmio é do próprio povo que acessa e que fiscaliza, né? Eu estava conversando agora que a pessoa fala para cá, fala para ali. Se todo mundo fosse lá nos portais, eles erravam menos. É verdade. Menos. Eu vi, lá em Garapé-Miri tem um jornal online, que um dia ele me abordou, disse: você não gosta da entrevista? Eu disse: não, eu dou. Eu só não gosto de ser injustiçados. Por quê? Você deveria ir primeiro no portal ver as coisas para depois ir. Mas se o fulano vem e fala uma coisa, aí você faz um enxame com ele, aí depois que quer saber que a gente já passou, já foi. Então não adianta mais estar respondendo. A gente tem que ter um trabalhinho para pesquisar, né? Para poder realmente cobrar certo, tudo, né? Tudo tem preço. Então, se você quer fazer um bom trabalho, você tem que trabalhar um pouco, né? Para trabalhar. Então, E hoje eu fico feliz e, graças a Deus, parabenizar os nossos parceiros, com a nossa equipe de servidores que se esforçam, e a gente está conseguindo cumprir esse dever de casa de, em tempo real, informar a sociedade do que está acontecendo. Isso é muito importante, dá uma segurança bem maior, né? Sem dúvida. Pina, agora já nos encaminhando para o final do nosso programa, eu queria que tu pudesses falar um pouco para a gente sobre os próximos 2 anos. Tu já disseste que vai ter uma reunião aí com os distritos de Garapé-Miri, né? Uma coisa aqui para você é o seguinte. Tá. Olhando um pouco para a minha história, eu disse que não sei nem por que me tornei, de repente eu me virei um instrumento de uma luta que me levou a ser prefeito já pela 3ª vez. Mas tem umas coisas que é muito pessoal da gente. A eleição suplementar, para mim, ela foi muito importante do dia que eu ganhei, porque ela foi uma eleição suplementar. Então, no Brasil, foi 4 eleições suplementares e uma aqui no Pará. Nossa. E naquele período, o partido que eu faço parte estava sendo acusado de tudo quanto que não prestava. E eu vim ganhar as eleições nesse período em que o PT sangrava. Muito difícil, né? E aí eu venci, disse: meu Deus, obrigado. E sei que isso eu dei alegria para o meu partido no Brasil inteiro. Depois eu sou de esquerda e eu me elejo de novo dentro do mandato do Bolsonaro.
que é quase proibido ser PT. É verdade. Um cenário desfavorável, aparentemente, né? E aí você tem que ter cuidado de sobreviver esses momentos. Então, tem coisas que você não consegue explicar, mas sobreviver esses 2 momentos não foi tão fácil. Eu imagino. Não foi tão fácil, mas graças a Deus a gente venceu. Hoje eu vivo com esperança, né, que a concepção política que está, digamos, no meu caso, a gente apoiou o Beto Faro, apoiou o Helder, apoiou o Lula. Então, um pouco de esperança. Sim. Mas nós estamos retomando esse segundo tempo do nosso mandato e estamos trabalhando com, com plenárias. Vamos fazer plenárias, durante 2 meses, vamos fazer plenária no município todo. Discutir, definindo os pontos fortes, os pontos fracos e tentando tirar ideia, luzes, sentindo a necessidade das pessoas para a gente ter um planejamento estratégico e poder atender. Até porque a gente sabe que daqui a 1 ano e meio tem eleições. Sim. Então eu não tenho como ir consultar a sociedade em período de eleição, que fica meio confuso. Então esse debate tem que ser agora. Mas isso vai dar subsídio para o planejamento interno, que se a gente for à reeleição, nós temos como ter proposta para discutir, e proposta não nossa, buscando a sociedade. Então, hoje estou com esperança de que a gente, além de atender muitas coisas que a sociedade vai pedir, eu estou acreditando que vai acabar prestando. Ou já está prestando. Nós estamos com bastante obras acontecendo, bastante projetos encaminhados. E estou acreditando que nós vamos ter dias bem melhores na nossa gestão. O nosso município vai trabalhar. Eu estou esses dias perseguindo. Eu preciso de 2 projetos grandes, mas que foquem a juventude. Aí eu já disse para mim e estou falando para os parceiros. Eu preciso do Helder, da Usina da Paz. Usina da Paz, eu agradeço muito ao governador pelo apoio que dá na segurança pública, mas eu acho que agora está precisando da outra perna, um pouco da política pública. Então, eu preciso que, e isso não está difícil, até porque a Hanna, não sei se vocês sabem também, não é só cantor, não. A Hanna é descendente de Garapé-Miri, viu? Nossa vice-governadora, sim. É descendente de Garapé-Miri, viu? Já desculpe, vice-governadora, então, por não ter mencionado. Pois é. E ela está muito interessada com que a Usina da Paz vai acontecer em Garapé-Miri. Hoje eu já fui lá na Casa Civil, já fui lá na Secretaria me informar e dizer, estou aqui para fazer o que for preciso para acontecer a nossa oficina. Eu estou muito otimista que vai acontecer. O segundo é o ginásio de esportes. Aí, como Paulo Rocha, senador, que foi nosso parceiro, sempre fui parceiro nosso, e ele está findando o mandato, e disse, não, eu vou arrumar 3 milhões e vai buscar o restante. Mas ele se propôs para nós ir conversar com ela e ver se a gente consegue o restante e fazer o ginásio de esporte. Então, uma estratégia de focar para a juventude. Essas 2 situações. É uma importante política pública para a segurança, né? E eles são muito vulneráveis diante das facções que começam. Tá? Então, nós temos que dar oportunidade para os jovens a estar participando de coisas diferentes. E eu estou com muita esperança que isso. Além disso, das outros projetos que nós estamos fazendo. Tenho fé em Deus que esse ano a gente inaugura o terminal, a gente inaugura o cais da orla nossa, a gente inaugura aqui. Ainda em 2023, sim, então. Eu acho que escola nós vamos inaugurar mais 15. Nossa. 2023. Posto de saúde e várias obras menores. Rampas, sistema de água. Tem um bom planejamento, tem um bocado de política pública focada para isso. Perguntar o que tu gostaria, que eu não sei se vai dar tempo de 2 anos, mas o ginásio e a Usina da Paz são 2 projetos grandes que não saem da minha cabeça. E quem vai ser beneficiado, principalmente a juventude. E ela é o alvo maior diante da linha de conflito que a gente vive. Sem dúvida. Mas tem uma coisa interessante. Toda vez que o Helder, governador, sai da região lá, eu gosto de acompanhar e tá. E ele faz uns discursos em termos de estratégia do Estado. Aí e sonha que um dia nós podemos interligar com alguns municípios, entende? Com Tucuruí,
com o Baixo Amazonas, a própria região do Marajó. E tudo isso que fala vai interligado à PA 151, que vai passar por dentro da cidade de Guarapari. Hoje nós somos a porta de entrada do Baixo Tocantins. Então, hoje eu discuto e cobro tanto do governo do estado quanto da região que nós precisamos ser tratados como uma estratégia regional. Seja na área da segurança, seja na área do trânsito, etc, etc. Até aquela questão de, mas uma escola regional. Nós, de Baião a Igarapé-Miri, é 2 horas de tempo. De Belém, de Abaetetuba, de Barcarena, do Moju, é 1 hora, 1 hora e meia. Então, nós temos uma situação geográfica que facilita muita coisa. E como eu tenho esse espírito regional, eu quero discutir estratégia dentro disso. Preparar a Igarapé-Miri para ser a porta do Baixo Tocantins. Eu tenho aqui já uma maquete do portal. Olha só, então já não está só nas ideias, né? Já está no campo de execução. Mais. Isso aí. Olha, para quem tá só nos ouvindo não vai conseguir ver, mas a gente vai fazer uma pauta para o nosso Jornal Pará, então. E aí, quem sabe a gente já vai poder adiantar essa maquete, será, prefeito? Da minha parte pode, que vai sair. Pois é, se for possível mostrar o projeto, fiquem aí, aguardem que a gente vai mostrar para vocês. Não vou conseguir para todo mundo, né, para ver, mas um belíssimo portal, né? Um belíssimo cartão de visita, uma porta de entrada, né? Sem dúvida, gente. Vamos contar para que, se ele liberar aqui essas imagens. Entrada do Baixo Tocantins, logo no portal em cima está escrito: entrada do Baixo Tocantins, a rota do açaí. Aí depois que não colocar Igarapé-Miri, capital mundial do açaí. Olha só. Tomara que ele saia. A gente já pode dizer que... Isso aqui é uma raça, já sei. Quer dizer, o projeto tem um conceito voltado para o açaí, para a capital mundial do açaí, né? Muito importante isso. Chegar numa cidade e a gente já ser recebido assim, já dá um quentinho, né? No coração. Se tratando desse aqui, você não vai chegar na cidade, você vai chegar numa região onde nós somos a porta de entrada da região, não é só da cidade, passa né? Tudo. Se o Helder quiser trazer do Marajó, do Baixo Amazonas, vai passar lá. A gente já pode dizer que vai vir para a reeleição? Pode. Então, olha aí, é muito possível então que os projetos saiam, porque vai ter uma candidatura para o 2º mandato, então é possível que haja aí uma continuidade desses projetos, né? Sim. Na mesma administração. Eu estou acreditando na estratégia que a gente está e eu não sei, né? Mas como a esperança venceu o medo e como é que agora que eu fui a frase, agora foi a esperança, venceu o ódio, e eu faço parte dessa esperança, então acredito que dá para fazer muito mais. Tá certo. Vamos torcer para que o senhor consiga realmente e que assim a população de Igarapé-Miri e todo o estado do Pará, aquela região principalmente, seja mais valorizada. Bem, a gente conversou aqui então com o prefeito de Igarapé-Miri, o Roberto Pina, e queria te agradecer imensamente por essa conversa maravilhosa, por esses esclarecimentos, por nos dizer exatamente dos desafios que é essa administração pública, administrar uma cidade tão importante dentro da região nordeste do Pará, nessa região amazônica tão olhada pelo mundo, né? Com certeza desafios importantes, desejando que o senhor tenha sucesso e que assim a população também fique mais feliz. Muito obrigada, Pina, pela tua presença aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E concluí dizendo o seguinte: eu sou um carpinteiro que pergunta para a pessoa como é que está o barco. E a gente tem que fazer um barco para resolver a atividade econômica dele, etc., mas também agradar o gosto dele. E eu tento ser isso como prefeito, resolver as 2 coisas. Que bom. Tomara que você consiga resolver todas, viu? Torço por isso. Devagar, se Deus quiser, a gente vai ajudar o nosso município. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Amém, obrigada. Viva a Capital Mundial do Açaí. Viva a Capital Mundial do Açaí. Gente, então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, seja pelo YouTube, seja aí pela sua plataforma de podcast. Então, fazendo aquele pedido, te relembrando daquele pedido básico de sempre, te inscreve no nosso canal aqui no YouTube, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre
sempre a informação quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, no Instagram e no Twitter, para te manter bem informado no nosso portal jornalpará.com.br. E não te esquecem, esse conteúdo também está em todas as plataformas de podcast. Escolhe lá a tua. Não esquece também de seguir a gente, comentar por lá. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio do nosso Pará Pode Mais. Tchau!